Tá bom. Aqui também tá baixinho. Foi há 2 anos e 8 meses atrás, eu acho. 2 anos e 9 meses. Eu fui lá no centro da cidade comprar um presente para minha mãe. Aí foi eu e minha esposa. Quando eu chego lá para comprar um presente para minha mãe, nós andando lá. Aí veio 2 rapazes para me assaltar. Só que eu não lembro dessa cena. Na hora do tiro e quando eu caí no chão também, já caí morto, o delegado de Santa Bárbara disse que aquilo é instinto do homem. Você reage, um homem vai pra cima de você de uma vez e você tem uma reação. Aí, porque eu não me lembro disso. Eu só acredito porque eu vejo nas imagens e no vídeo. Senão eu não acreditaria que eu tinha sido assaltado daquela forma. Um rapaz puxou a minha mochila e o outro pegou e deu um disparo na minha cabeça. Eu até me abaixei assim. Eu acho que eu me abaixei para ele atirar, para a bala passar direto. Eu penso. Mas quando eu me abaixei, aí que ele tirou menos que assim, que a bala foi lá no cérebro. E era bala explosiva, aquela bala de revólver calibre 38. Eu vou mostrar só um pouquinho do vídeo aqui. Eu acho que eu acho que alguns aqui já. Vem. Vamos faturar a Cordovil, senão. Peraí, não, aqui. Ladrões, Vai? matadores. O resultado foi imbatível. E isso pode acontecer com qualquer um. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. É um olho no padre e o outro na missa. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Agora tira. Olha, o disparo no cérebro, no crânio, não tem jeito. Olha só. Ele já caiu imóvel. Caiu imóvel. Caiu imóvel. Olha só. Não dá pra ver Você viu? Deu 2 tiros esse camarada de rosa. Isso aconteceu 1h da tarde, mais 51 minutos. De uma segunda-feira. Meu Deus do céu. Ele veio pegar a mochila, o outro tira, minha esposa aqui no canto. Meio-dia, 6 minutos e a hora certa. Aí. Eu não me lembro disso. Se eu não vejo esse vídeo, eu ficaria um pouco meio desacreditado. Mas aqui vendo o vídeo, não tem como não acreditar. Então, na hora do tiro, eu já caí, já morto. Os policiais falaram para minha esposa que ela estava em cima de mim, atrás de pegar o telefone da minha cintura e dizer para os meus parentes como é que ela ia dar a notícia que eu morri. Ela estava achando e não queria contar também. Aí nessa hora os policiais pegou e falou para ela: senhora, sai de cima dele, não está vendo que ele está morto? Nessa hora eu não tinha pulsação, meu coração parou e eu estava gelado que nem uma pedra de gelo. Fiquei meia hora assim, morto. Aqui, ó.
Aqui eu fiquei meia hora assim. A polícia estava lá, essa multa lá, mas ninguém podia fazer nada. Eu já mostrei pro irmão, né? Vou mostrar a mão um pouquinho. Aí ninguém podia chegar perto de mim. Aí depois de meia hora apareceu uns homens de Deus lá e pediu para os policiais para orar em mim. Eles, os policiais deixou. Porque quando Deus manda, todo mundo tem que obedecer Ele. Até o tudo. Já começa de diabo até ser humano, tudo. E se não obedecer não, olha lá. É muito triste. Aí eles começaram a orar em mim. Começaram a orar. Aí orando. Quando eles terminaram de orar em mim, aí nessa hora eu sentei. Quando acabou a oração, que eles acabaram de orar, eu sentei. Quem estava com o coração parado, gelado e sem pulso, tá aqui, ó. Na hora que eu sentei, depois da oração, eu vou dar até um zoom aqui. Olha. Eu sentado, depois da oração. E foi tão, Deus é tão bom que deixou eu tudo com as fotos, com os vídeos, tudo para mostrar. Aí, nessa hora, tem gente que fala assim, ah não. Mas o irmão Márcio ficou bem assim, porque pegou de raspão. O tiro foi de raspão. Aqui, ó. A bala quebrou o crânio aqui. O osso aqui em cima. Tem uma parte aqui em cima que é mole. Rompeu o osso e parou bem por aqui assim, ó. Quase no meio. Eu vou te mostrar onde ela foi. E vai ser agora. Aqui, ó. Ela foi até aqui, ó. E ela rasgou o cérebro e o osso. Cada pontinho preto desse aqui é um estilhaço da bala. E ainda tem pedaço de bala dentro da minha cabeça. Foi. Que a bala explosiva, ela... Deus é que não deixou ela fazer o estrago que ela faz mais ainda. Que diz que ela... Deus, ele pôs a mão e não deixou ela fazer o que ela faz. Foi bem que assim. Aí a minha cabeça foi aberta aqui, ó. Aqui os pontos. Tá vendo? Foi aqui assim. O doutor abriu aqui assim, ó. Pra tirar os pedaços de bala dentro da minha cabeça e os pedaços de osso. E ainda tem pedaço de bala aqui dentro. E pedaço de osso também. Inclusive, um pedaço de bala, que um dos pontos não sarava. Ficava saindo secreção direto. Todos os outros pontos saravam todinho, mas um não sarava. Depois de 5 meses ainda. Aí quando eu sentado na cadeira de balanço, eu tava sentado assim. Aí quando eu fui deitar assim, deu aquela pontada na cabeça. Eu puxei a cabeça assim. Aí contei pra minha esposa ali, ela pegou e veio olhar, olhou bem, olhou, colocou um óculos, aí foi olhar. Aí viu aí foi lá no pé de laranja,
Foi pé de tangerina, não sei. Foi pegar um espinho. Aí começou a cavucar assim. Aí tirou. Ela puxou, ela tirou um pedaço de bala desse tamanho. Pretinha, pretinha, pretinha. Ela era tipo uma conchinha assim. E essa tava no meio do meu cérebro. Deus fez ela sair do cérebro e veio sair por esse ponto, por esse buraquinho. E quando ela tirou, quando passou mais ou menos, acho que uns 3 dias ou foi 4, sarou. Glória a Deus. Aí eu lá voltando atrás um pouco, já resumi um bocado lá na frente, agora tem umas partezinhas que eu não posso deixar de passar. Aí, mesmo os homens de Deus orando em mim, eu indo lá para o hospital, o doutor disse que eu ia ficar cego, que nunca mais eu ia ver a luz do dia, falou para minha esposa, para minha mãe, para minhas 2 irmãs, porque a bala cortou as 2 veias da menina dos olhos, que faz enxergar. E disse também que eu ficaria com sequela gravíssima pro resto da vida, se eu ficasse vivo. E ele não deu garantia de vida. Eu lá entubado lá, na UTI. Quando ele viu a minha melhora, que ele viu eu enxergando, aí eu vi uma televisão assim, pertinho de mim, lá embaixo, da UTI ainda. Quando você acaba de sair, fica pertinho assim. Aí, ainda não era no leito não. Aí eu falei assim, uai doutor, tem um monte de lugar aqui que tem televisão, e onde eu tô não tem nenhuma. Eu queria uma televisão. O doutor falou, você quer? Falei, quero. Falei, brincando até. Aí o doutor falou, vou levar lá pra você. Aí o doutor foi e trouxe uma televisão. Aí eu, quer colocar onde? Coloca aí no 11 aí, que tá passando na novela boa, na Record aí, de noite. Aí, tá bom. Mas você tá enxergando? Eu falei, tô enxergando. Aí o doutor mandou 6 vezes enfermeira e enfermeira me perguntar se eu tava enxergando. Eu falei, tô enxergando. Na de 6 eu empenei. Falei, claro que eu tô enxergando. Tá vendo que ali tá passando o jornal assim, depois já passa isso, depois. Aí eu fui falando, e aqui tá no canal da Record e tudo. Aí ele. O doutor falou assim, na mesma hora, o doutor foi lá onde tá minha esposa, minha mãe, minhas 2 irmãs. Começou a chorar. Chorar muito, chorar. Aí começou a lagrimar no olho dele. Começou a lagrimar. Aí o doutor pegou e falou pra minha esposa, Você é evangélica? Ela disse, sou. E o nosso Márcio é evangélico? Ela disse, aí o doutor, aí ela disse, que o paciente, o médico fala nosso. O nosso Márcio é evangélico? Ela disse, Aí deu um tempinho, o doutor falou assim, o Deus de vocês é poderoso. Aleluia. O Deus de vocês é poderoso. Eu não entendo por que ele está vivo. Eu não consigo entender por que ele está vivo. Era para ele estar morto. Aí o doutor falou que estava dentro dele logo. Era para ele estar morto. Ninguém sobrevive a uma bala dessa. Ninguém. Eu não entendo. Ai. O Deus de vocês é poderoso. Aí deu, e chorando, a lágrima descendo nos olhos dele, no rosto dele. Aí ele disse, dando um tempinho, ele falou assim, tá aí. Se ele falou, o Deus de vocês, é porque ainda não era dele ainda. Aí deu um tempinho, ele falou assim, tá aí. Esse aí é o meu Deus. Então, naquela hora, o doutor aceitou o nosso Deus. Aleluia.
Aí eu tava lá no leito, né? Sem entender. Triste. Eu tava lá no leito, tinha saído da UTI, já tava lá em cima. Aí eu falei: meu Deus, eu não quero estar aqui não. Se eu tava salvo, por que o Senhor não me deixou aí em cima? Eu não queria estar aqui não. Aqui é muito ruim, aqui só tem enganação, só tem mentira, não tem nada que preste nesse mundo aqui. Por isso que Jesus já falou logo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, pois que aquele que é o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é para nós amar o mundo, nem nada que tem aqui. Aí eu falei: Senhor, eu não quero estar aqui não. Me mate. Me mate, Senhor. Me mate agora. Eu pedi a morte ali. Só na minha mente. Não falava de boca. Porque a minha mãe estava do lado. Não queria entristecer ela. E eu pedindo a morte ali. Pedindo a morte. Aí nessa hora eu comecei a vir um coisa de choro em mim. E a minha mãe estava do lado assim, no leito, me acompanhando. Ela é minha acompanhante. Aí eu me virei de costas assim, para minha mãe não me ver, eu chorando. Aí é muito triste pra uma mãe, né? Ver um filho chorando numa situação dessa, né? Aí eu comecei a chorar bastante ali. Chorar. Eu sei que molhou muito ali aquele colchão do leito do hospital lá. Mas não deixei minha mãe ver. Aí, acredita que depois que eu acabei de chorar, em vez de eu querer ver uma alegria tão grande em mim, ver uma alegria tão grande dentro de mim, que eu creio que ali foi o consolo do Espírito Santo, que em vez de eu querer morrer, eu queria viver. Eu queria viver e não queria nem saber de nada de morte, não. Quando eu pensava nos rapazes que me atiraram, eu perdoei ele ali mesmo. Falei que eles se arrependam e se convertam em nome de Jesus, que se eles morrerem assim, eles vão para um lugar muito feio. Aí, quando pensou que não, eu já estava andando no hospital todinho, no leito onde eu estava. E um monte de gente que estava para baixo eu colocava para cima, eu evangelizando aquele povo. Foi tão forte que tem gente que disse lá que quando eu saí do hospital, que eu fui para casa, aquele lugar ficou triste. Eu tive que ligar para eles por telefone e tudo para poder dizer eles que foi tipo um deserto. Ficou muito triste aquele lugar quando eu saí. Tipo, a presença do Espírito Santo estava em mim, estava passando alegria para eles também. Aquela alegria que veio depois que eu chorei muito, foi para eles também. Aleluia. Aí eu fiquei assim, poxa, pensando, não, Deus ele não quer que eu morra. Se Deus quisesse que eu tivesse morrido, eu teria ido na hora do tiro, não tinha voltado mais. Na hora que os homens moraram, ele não tinha nem mandado gente para orar em mim. Eu pensei, Deus ele quer me usar para ganhar almas para ele ainda. Tem muita alma para ganhar, e através de mim ainda, porque eu vou ganhar para Deus. E eu estava lá na casa da minha mãe. O Gilmar sabe onde que é? Gilmar. Tem uma casa do lado assim, a outra casa assim. Eu tava lá de passagem. Quando eu ia encostar na casa da minha mãe, um rapaz falou: ô Márcio, ele me chama até de pastor. Ele fala assim: Pastor Márcio, eu queria que o senhor fizesse uma campanha 3 segunda-feira aqui em casa pra mim. O senhor pode fazer uma campanha aqui em casa pra mim? 3 segunda-feira. Falei, é agora. Só se for agora.
Tá fechado. 3 segunda-feira. Aí, então tá bom. Já começa essa agora. Eu falei, tá bom. Aí comecei. Primeira segunda-feira. A segunda-feira. 2 segunda-feira, no caso. E já na terceira segunda-feira. Quer ver? Eu vou até mostrar. Quando Deus, ele... É uma benção aqui, um milagre que Deus fez. Eu vou só já chegar lá. Já. Quando... Mas eu vou já mostrar, vou só explicar um pouquinho. Na hora que eu falei a palavra, que eu tava pregando a palavra lá, para todo mundo que tava ali naquela casa, na área ali. Aí, quando eu terminei de pregar, que nós já tava no louvor, nós já tava na hora do louvor, começando a cantar louvor. Aí eu deixei eles, eu meti um louvor lá naquelas caixas, né, que tem, né, aquelas pequenininhas, né? Aí deixei o louvor lá e falei, cante, gente, cante pra Deus, cante. Aí eu senti falta do rapaz que me chamou pra fazer a campanha lá pra eles lá. Aí nessa hora eu peguei e falei assim, bem baixinho pros outros não ouvir, falei pra mulher dele, falei, Kelly, cadê teu marido? Aí ele tá lá em cima da cama, tá se trouxendo todinho, tá se remoendo lá, com dor muito forte na barriga. Falei, é mesmo, Kelly? Por isso que ele não tá vindo aqui? Ele não veio pro culto? É. Falei, eu posso ir lá? Ela, pode. Mas isso só eu e ela, os outros estavam cantando. Aí, quando eu chego lá no quarto, vou entrando arrumar dentro. Falei, Júnior, o que você tem? Aí ele disse, tô com uma dor muito forte, pastor, que dói barriga, e ele se trouxe todinho. Falei, olha, aí em cima do colchão. Aí eu coloquei uma mão na barriga dele e coloquei uma outra mão na cabeça dele. Aí comecei a orar. Comecei a orar. Aí eu vi na hora que a mão dele fez assim. Travou assim, eu falei, tá bom. Aí eu falei, Deus está no controle. Aí eu orando. Aí nessa hora, ele saiu da cama, se pôs de joelho assim. Aí colocou a mão também no chão e começou a jogar muita coisa para fora. Jogou muita coisa para fora, jogando pela boca. Aí foi nessa hora, aí saiu isso aqui de dentro dele, ó. Agora eu vou mostrar. Olha o que estava dentro dele, que ele vomitou pela barriga, pela boca, quer dizer, perdão, Senhor. Já como se tivesse batido, né? E a ponta do prego estava torta. Olha. Pode. Como se tivesse batido já o prego. Que saúde dentro do rapaz. E ele mora do lado da mãe ali. Você pode ir lá que ele te conta tudinho. Ele, a mulher dele. Ixi, até hoje ele está muito feliz. Agora que ele está se voltando firme para os caminhos de Deus mesmo. A família todinha. Isso é um milagre muito grande, né, que Deus faz. Aí eu fiquei pensando, quando isso aqui aconteceu, aí foi que eu fiquei mais do que feliz mesmo. Falei, Senhor, eu sei que não foi eu que fiz não, mas o Senhor usou esse vaso aqui para abençoar esse rapaz. Agora eu entendo porque o Senhor não quis eu morto lá atrás. Aí eu falei, Júnior,
o que que está acontecendo? Você tem ido a algum terreiro de macumba, tem ido a algum lugar assim? Ele, não, o meu tio é macumbeiro, e ele disse que eu vou morrer aos poucos. Agora tá explicado. Foi o tio dele que fez uma macumba para ele. Aí eu contei o milagre o meu e o desse rapaz aqui. Uma hora, quem sabe eu não trago ele aqui também, pra ele contar. Amém? Aí eu posso mandar uma mensagem? Tem quanto tempo ainda? Pra não... Ah, tá. Aí eu vou falar uma mensagem aqui. É lá em Mateus também. O irmão começou em Mateus, vamos em Mateus também. Mateus 5:43. Mateus 5:43. O repórter falou assim: eu fiz uma entrevista depois com aquele Márcio Souza do Gazeta Alerta. Ele foi lá na casa da minha mãe, a gente fez lá. Aí ele falou assim: se você visse os rapazes que te atiraram, você perdoaria ele? Você perdoa eles? De lata assim. Eu falei, Falei, perdoaria não. Eles já estão perdoados. Porque se eu não perdoar eles, eu não vou subir. Então eles estão perdoados. Só que uma coisa eu quero. Já que eles iam passar na televisão mesmo, que eles estavam gravando, falei, agora uma coisa eu quero. Que eles se arrependam e vão para os caminhos de Deus. Porque se eles morrerem nessa vida que eles estão aí, eles vão para um lugar que não é bom. Falei desse jeito. Tem muita gente que diz que viu. Essa parte deu bom, eu procurei encontrar, não consegui. Só vi o ruim. Poxa. Mas tá bom. Aí vamos falar aqui no... Jesus vai falar para nós porque que nós temos que perdoar. Nós somos obrigados a perdoar. Porque se nós não perdoar, nós não vamos ser salvos. Temos que perdoar. Por isso que Jesus disse que o perdão é 70 vezes 7, né? É muitas vezes. Como é que nós não perdoamos uma? Se Deus perdoa nós, ixi. Do amor ao próximo. Lucas 6. Não, aqui eu... Perdão, eu estava lendo aqui, pastor. Perdão, Senhor, também. Eu disse mordido aqui com a obra. Eu estava lendo aqui. É só aqui. Perdão, gente. Mateus 5:43. Do amor ao próximo. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Então, na lei de Moisés, quando uma pessoa matava outra, ele era morto. Quando era pego uma pessoa em adultério, ele era morto também. Um bruxo, um feiticeiro, quando ele era pego, ele era morto também.
Aí Jesus já falou logo: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Oh, glória! Tá vendo? O que Jesus falou? Nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelas pessoas que nos perseguem. Se nós fazendo isso, nós se torna filhos do nosso Pai Celeste. Quem é o Pai Celeste? É Deus. Oh, glória! Agora, Mateus 6. Mateus 6,14. Certinho? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, aqui Jesus fala mais uma vez. Isso aqui quem falou foi o próprio Senhor Jesus, quando ele esteve na terra mais de 2000 anos atrás. Se eu perdoo aquela pessoa que me magoa, que me entristece, que me fere, que quer a minha morte, que quer o meu mal, se eu perdoo ele, Deus me perdoa. Se eu não perdoo ele, Deus também não nos perdoa. Porque nós também somos cheios de falha, de erro. Desde o começo da manhã até terminar a noite, às vezes nós erramos muito. Porque nós não somos perfeitos. Perfeito somente o Senhor Jesus Cristo. Só Ele é perfeito. Então é por isso que Ele diz que nós temos que perdoar o nosso próximo. Amém? Essa é a mensagem que eu queria mandar para os irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Deus é fiel. Amém, irmãos? Crianças, venham para cá. Nós vamos orar encerrando e agradecendo a Deus pela vida do irmão Márcio. Convidar as crianças que estão aí dentro do carro, por favor, venham para cá, nós vamos orar. Agradecendo a Deus. Os irmãos, quando forem orar, ore por nós, por esse trabalho, pela vida do irmão Márcio. Dizer para vocês que o vô do irmão Márcio, eu fui criado na casa dele. Quando ele chegou de Minas Gerais, aqui no Acre, eu era criança do tamanho desses meninos que vocês estão vendo aí. Aos 8 anos eu fui lá para a casa dele, ajudar ele, e morei até os 14, 15 anos por aí, até criar osso na canela. Trabalhando mais ele, ganhando os cruzados daquela época, aquele dinheiro amarelo feio só. E ele me ajudou muito na minha criação. Devo parte da minha adolescência
na casa do avô dele. E eu era quase herdeiro, que ele ia me adotar. Mas a Dora não tinha filho. E eu não era registrado no Brasil, era registrado na Bolívia. Tenho dupla nacionalidade. Sou filho de boliviano. Meu pai era boliviano. E nasci ali em Brasileia. Se falar espanhol perto de mim, eu sei o que está falando. Fui criado com eles. E a Dora não tinha filho e queria me registrar como filho do casal. E ela morreu e não teve filho, né? O Daniel. E aí minha mãe não deixou ela o casal me registrar. Se tivesse me registrado, tinha se tornado herdeiro, né? Legal, mas eu não fui registrado. Foi feita uma audiência no Fórum de Rio Branco para que eu fosse registrado do Brasil, aos 17 anos de idade. E aí, meu nome boliviano é João Mar Alves Lopes. Meu nome brasileiro é Jomar Alves Machado. Né? Quando eu era indivíduo sem Cristo, eu jogava tudo no nome da Bolívia. Quando eu aceitei Jesus, vim com o nome limpo para servir. Jesus preparou até isso. Eu tenho dupla nacionalidade. Oramos a Deus. Pai santo e justo que está nos céus, te damos graça porque na tua casa estamos, uma casa coberta de palha, uma tenda, mas aqui sentimos tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do teu servo, porque o Senhor trouxe ele de volta e serve ao Senhor. O testemunho que fez com que nós entrássemos em um momento de reflexão. Que todo aquele que te serve, diz a Bíblia, não anda em treva, mas permanece à luz de Cristo. E a tua palavra diz que ninguém sai dessa terra ou morre sem ser a hora certa. Ainda que o inimigo tente contra a vida dele ou dela ou nossa, o Senhor só deixa o homem sair daqui nos minutos finais. É por isso que todos têm que aceitar a Cristo como Salvador, Senhor, para que não se perca no caminho, mas que siga a vida eterna contigo. Leva-nos em paz, em segurança debaixo das tuas mãos. Abençoa todos quanto ouviram esta palavra. Dá uma semana de paz e de felicidade. E que estas crianças que ouviram com tanta curiosidade, cresçam homens e mulheres de bem, que nunca seja levado para o submundo do crime, mas que sejam abençoados pelo Senhor. Sua mãe, seu pai, seus avós, todos que repouse a tua paz sobre a vida deles. Fica conosco também. Abençoa meu filho Mateus, que acamado, fez 27 anos de idade. 7 anos em cima de uma cama, Senhor. Mas te agradeço porque ele está vivo, sofreu um acidente e sobreviveu. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.